E se o envelhecimento não fosse exatamente o que acreditamos, mas sim aquilo que deixamos de fazer? Há algo inquietante na forma como falamos sobre a passagem do tempo. Tratamos o tempo como uma força inevitável, quase mecânica. Você faz aniversário, o corpo se desgasta, a energia diminui. Mas, se observarmos com atenção, existem fissuras nessa narrativa. Pessoas da mesma idade que parecem viver décadas diferentes, mentes que permanecem lúcidas enquanto outras se apagam prematuramente, corpos que resistem com surpreendente vitalidade. Então surge a pergunta: e se parte do envelhecimento não fosse uma condenação, mas uma desconexão? Nos últimos anos, até mesmo a ciência começou a apontar algo curioso. Certos processos biológicos que associamos ao declínio não desaparecem completamente. Apenas se silenciam, como se o corpo esquecesse como manter determinados equilíbrios. E é aqui que a história se torna ainda mais interessante, porque muito antes de existirem laboratórios, exames ou termos como óxido nítrico, algumas tradições antigas já falavam de uma energia vital que precisava ser mantida em movimento, ativada, circulando por meio de uma prática concreta, repetida todas as manhãs. Antes de continuar, lembre-se: se este conteúdo faz você enxergar algo sob uma nova perspectiva, inscreva-se no canal e deixe seu like para continuarmos explorando juntos ideias que normalmente passam despercebidas. Falava-se de uma rotina breve, estranhamente precisa: 7 minutos. Não prometia juventude eterna, mas algo mais sutil e talvez mais poderoso: a capacidade de não se deteriorar no mesmo ritmo que os outros. Hoje quero explorar essa ideia com você, olhar para ela como uma possibilidade que merece ser observada com novos olhos. Se voltarmos milhares de anos no tempo, muito antes de a biologia ter linguagem para descrever moléculas ou sistemas vasculares, encontramos algo difícil de ignorar. Tradições inteiras dedicadas a estudar a respiração como se fosse uma chave, não como uma função automática, mas como uma ponte. Em textos antigos da Índia, especialmente dentro da tradição do Hatha Yoga, aparecem descrições surpreendentemente detalhadas de práticas respiratórias. Não eram exercícios aleatórios, mas sequências precisas, com tempos definidos, posições específicas e objetivos claros. Curiosamente, não falavam de oxigênio ou circulação sanguínea, mas de prana, uma espécie de energia vital que, segundo esses sistemas, flui por canais invisíveis chamados nadis. Aqui vale fazer uma pausa importante. Não somos obrigados a interpretar esses conceitos de forma literal. Eu, pessoalmente, não interpreto assim. Não acredito necessariamente que existam canais energéticos no sentido físico, como entendemos hoje o corpo. Mas acredito que essas descrições eram uma maneira simbólica e surpreendentemente precisa de mapear experiências corporais reais. Quando eles falavam em fluxo de energia, talvez estivessem observando mudanças na respiração, na temperatura, na clareza mental, na percepção interna do próprio corpo. O fascinante não é se estavam certos em seus termos, mas nos resultados que obtinham. Essas práticas não surgiram de uma teoria abstrata, mas da repetição e da observação paciente ao longo de gerações. Pessoas que não podiam ver o que acontecia dentro do corpo, mas podiam sentir seus efeitos, e com o tempo foram refinando métodos que pareciam produzir mudanças consistentes. Hoje, com ferramentas modernas, começamos a encontrar paralelos inesperados. Processos fisiológicos que se encaixam, ainda que não perfeitamente, com aquilo que essas tradições descreviam de maneira simbólica. Isso abre uma possibilidade interessante. Talvez não estejamos descobrindo algo novo, mas reinterpretando algo muito antigo. Há algo que, quanto mais observo, mais difícil se torna ignorar. O corpo humano não parece ter sido projetado para se deteriorar rapidamente, mas para se adaptar constantemente. O problema é que essa capacidade de adaptação depende de estímulos, e não de qualquer estímulo, mas daqueles que ativam sistemas que, na vida moderna, quase não utilizamos. Eu interpreto essa rotina de 7 minutos não como um truque anti-envelhecimento, mas como uma forma de reativar mecanismos esquecidos não novos, não externos, mas próprios do corpo. Porque, se pensarmos bem, o que é realmente envelhecer? Na minha leitura,
não é apenas a passagem do tempo, mas uma perda progressiva de regulação interna. O corpo deixa de distribuir bem o oxigênio, a circulação se torna menos eficiente, o sistema nervoso perde flexibilidade. Não é um colapso repentino, é uma desaceleração silenciosa. E aqui entra algo essencial. A respiração é como uma ferramenta consciente. Vivemos respirando mal, de forma superficial, rápida, sem ritmo, sem pausas, como se o corpo estivesse permanentemente em estado de alerta. Sustentar isso por anos tem consequências não apenas mentais, mas profundamente físicas. Muitas dessas práticas antigas parecem ter compreendido algo que só agora começamos a medir. O fluxo de ar não apenas oxigena, ele regula. Regula a pressão interna do corpo, regula o sistema nervoso e regula, de maneira indireta, processos químicos que sustentam a saúde dos tecidos. Mas há um detalhe importante que raramente é mencionado. Não é a técnica em si que transforma, é a precisão. O que torna essa rotina poderosa não é o fato de ser antiga, mas o modo como funciona como um interruptor. Cada parte parece estimular uma zona diferente do sistema respiratório, como se fosse um mapa dividido em 3 acessos. Isso me leva a uma ideia que considero provocadora. Talvez não estejamos envelhecendo porque o corpo falha, mas porque deixamos de ativar certos circuitos que o mantêm jovem, como se fosse por falta de uso. Isso não significa que possamos parar o tempo, mas sugere algo mais interessante. O ritmo com que envelhecemos pode ser mais flexível do que imaginamos. Se isso for verdade, então práticas pequenas, aparentemente insignificantes, podem ter efeitos acumulativos muito mais profundos do que pensamos. 7 minutos não transformam uma vida em um dia, mas podem mudar a direção em que essa vida está se movendo. Agora, deixando de lado as interpretações, essa rotina tem algo muito concreto: estrutura. Ela não é improvisada, não é livre. Foi pensada como uma sequência em que cada parte prepara a seguinte. São 7 minutos divididos em 3 fases, cada uma com uma função distinta. A primeira fase dura 3 minutos e consiste em respiração alternada pelas narinas. Pode parecer algo simples, até estranho no início, mas se você fizer com atenção, algo curioso acontece. O corpo começa a entrar em um ritmo. Inspira-se por uma narina, expira-se pela outra, alternando de forma constante. O importante não é fazer de forma perfeita, mas manter uma cadência estável. Na minha interpretação, esse primeiro passo atua como uma reorganização interna. É como se equilibrasse pressões, despertando áreas que normalmente permanecem passivas. Em seguida vem a segunda fase, com duração de 2 minutos. Aqui surge um elemento inesperado, o som. Ao expirar, emite-se um leve zumbido constante, com a boca fechada. Não é um canto, não é uma vibração forçada, mas um murmúrio interno, e embora possa parecer algo simbólico, a sensação física é bastante clara. A vibração percorre o crânio, especialmente a região dos seios nasais. Na minha visão, essa etapa funciona como uma amplificação. Se a primeira fase ativa, esta parece intensificar, como se multiplicasse o efeito da respiração anterior por meio da ressonância. E então chega a terceira fase, 2 minutos de retenção da respiração. Aqui tudo se torna mais sutil. Inspira-se profundamente e mantém-se o ar por alguns segundos antes de soltá-lo, lentamente, sem tensão, sem forçar, apenas sustentando. Esse último passo não ativa nem amplifica, ele distribui. É como se pegasse tudo o que foi despertado nas fases anteriores e conduzisse para dentro, para camadas mais profundas do sistema. 3 etapas: ativar, amplificar, integrar. Isso não é apenas uma técnica comum de respiração, é um método que atua diretamente na sua vibração interna. Quando você ativa, amplifica e integra sua energia dessa forma, não está apenas regulando o corpo, está elevando sua frequência. E quando a frequência muda, a realidade começa a responder. Dinheiro passa a fluir com mais facilidade, oportunidades surgem com mais naturalidade, relacionamentos amorosos se tornam mais saudáveis e duradouros, e a saúde deixa de ser uma luta constante para se tornar consequência do alinhamento interno. Mas existe um ponto
que precisa ser encarado com honestidade. Se você não experimenta prosperidade, se há muito tempo sente bloqueios financeiros, dificuldades amorosas ou desgaste físico constante, isso pode indicar que sua vibração está desalinhada. Não é falta de sorte. Muitas vezes é um padrão energético repetido que mantém você preso na mesma frequência, atraindo sempre os mesmos resultados. É exatamente por isso que o livro Seu Eu Superior, disponível no primeiro comentário fixado, existe. Ele não apenas ensina técnicas como essa, ele mostra como identificar e remover a frequência negativa que vem consumindo sua energia há anos. Lá dentro, você aprende métodos práticos para elevar sua vibração de forma consciente, quebrar padrões internos de escassez, desbloquear prosperidade financeira, atrair um relacionamento amoroso, verdadeiro e equilibrado, e fortalecer sua saúde a partir de dentro. Não se trata de motivação superficial. Trata-se de reprogramar sua frequência de base. Quando você muda sua vibração de maneira estruturada, o dinheiro começa a se aproximar de forma mais magnética. O amor deixa de ser instável e passa a ser compatível com quem você se tornou, e o corpo responde com mais vitalidade. Se você sente que está há tempo demais no mesmo lugar, preso nos mesmos ciclos, talvez não seja esforço que esteja faltando, seja frequência. O livro Seu Eu Superior está no primeiro comentário fixado. Ele pode ser o passo definitivo para elevar sua vibração de uma vez por todas e começar a viver a realidade que você sabe que é capaz de manifestar. Não parece algo espetacular por fora. Não há movimento chamativo, não há esforço visível. E talvez seja exatamente por isso que passou despercebido por tanto tempo. É uma rotina que trabalha a partir do invisível. Mas tudo isso só faz sentido quando desce para o cotidiano. Se essa prática permanece apenas como uma ideia interessante, nada muda. E aqui, sinceramente, acredito que muitas pessoas falham não por falta de disciplina, mas por expectativa. Esperamos resultados rápidos, visíveis, quase imediatos. Essa prática não funciona assim. Ela é mais silenciosa, mais acumulativa. Pela minha observação, seu efeito não aparece como uma transformação radical, mas como pequenos ajustes que, com o tempo, começam a se tornar perceptíveis. A melhor forma de integrá-la, na minha opinião, não é como uma obrigação, mas como uma âncora. 7 minutos ao acordar, antes do celular, antes de qualquer estímulo externo. Porque, se for feito depois, o ruído do dia já terá entrado no sistema. Imagine 2 manhãs diferentes. Na primeira, você acorda e imediatamente pega o telefone. Sua respiração acelera sem que perceba, sua atenção se fragmenta e você começa o dia reagindo. Na segunda, você se senta por 7 minutos e respira com intenção. O mundo exterior não mudou, mas o estado a partir do qual você entra nele mudou. E esse detalhe, embora pareça pequeno, é decisivo. Também acredito que é importante não se prender à ideia de fazer tudo perfeitamente. Não se trata de contar segundos exatos ou controlar cada detalhe. O mais relevante é sustentar a prática com constância, permitir que o corpo reconheça aquele momento como algo familiar, como um sinal. E há outro ponto essencial: observar sem expectativa. Muitas vezes, as mudanças não são evidentes no início. Você não vai se olhar no espelho no terceiro dia e enxergar uma versão rejuvenescida de si mesmo. Mas talvez durma um pouco melhor. Talvez pense com mais clareza. Talvez sua energia não caia tão abruptamente no meio do dia. São mudanças sutis, mas reais. Eu vejo assim: não é uma rotina mágica para reverter o envelhecimento no sentido literal. Trata-se de reduzir a fricção interna com a qual envelhecemos. E isso, no longo prazo, pode fazer uma diferença enorme. Talvez o erro tenha sido encarar o envelhecimento como um inimigo externo, quando pode ser, em parte, uma perda de diálogo com o próprio corpo, um afastamento progressivo. Ao longo desse percurso, vimos algo que, pelo menos para mim, é difícil de ignorar. Uma prática antiga, simples na aparência, que coincide ainda que em linguagens diferentes, com processos que hoje começamos a compreender melhor, mas
Não é necessário acreditar em tudo isso para experimentar. No fim do dia, essa rotina é um convite, não uma promessa. Uma oportunidade de testar por alguns dias o que acontece quando você deixa de respirar no automático e passa a fazê-lo com intenção, sem expectativas grandiosas, apenas observando. Talvez não se trate de voltar a ser jovem, mas de recuperar uma certa coerência interna que o tempo e o estilo de vida foram desgastando. 7 minutos não vão parar o tempo, mas podem mudar a forma como você o atravessa. E isso, por si só, já é uma maneira diferente de envelhecer. Agora a pergunta já não é se funciona em teoria, mas algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, mais desconfortável. Você está disposto a testar por si mesmo durante 7 dias, sem saber exatamente o que vai acontecer?